Muito bem, vamos agora analisar um problema que tem até a letra H. Este problema ilustra muito bem as formas diferentes de se abordar problemas de contagem. E é por isso que ele é um problema bem interessante em termos de apresentação de metodologias. O problema é até curtinho, né? A primeira pergunta dele é: considerando a palavra caderno, e aí começa, né? A gente observa que caderno não tem repetição de letras, né? São 3 vogais, A, E e O, que são diferentes, caderno. E as consoantes são C, D, R e N, são 4. Também são diferentes. Então a palavra caderno é uma palavra de 7 letras, né? São 7 letras, sendo 4 consoantes e 3 são vogais. Essa é a primeira visão aí do problema, sem chegar ainda nem na pergunta. Mas vamos às perguntas, esperando que elas sigam uma ordem, né, de dificuldade, que não fique tão difícil também no final, né? Letra A diz assim: quantos anagramas podemos formar? Beleza. Quantos anagramas se não tem repetição de letra? Então, a letra A é apenas uma permutação de 7 letras, chamada de P7, que daria, no caso, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E que a gente pode fazer da seguinte forma. Vamos fazer esse 4 vezes 5, 20 aqui, com todo cuidado. Esse 3 vezes 2 é 6. E aí, 7 vezes 6 é 42. Então, nós podemos optar por multiplicar o 42 por 6 e depois por 20. Vamos ver. 42 vezes 6. 2 vezes 6 é 12, vai 1. 4 vezes 6, 24, fica 25, né? Então, 42 vezes 6 é 252, vezes 20. Vezes 20 a gente multiplica por 2 e bota um 0 depois, né? Vai ficar aqui o 0, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 5 é 10, vai 1, 2 vezes 2 é 4 e 1, 5. Então, nós vamos ter 5.040 anagramas para a palavra caderno, ou seja, se você for mudando a sequência das letras, você vai conseguir fazer isso de 5.040 formas diferentes. 5.040 formas diferentes de reorganizar as letras de uma palavrinha tão simples como caderno, né? Muito legal. Essa é a letra A. Vamos para a letra B. O que é que me pergunta a letra B? A letra B diz assim: quantos anagramas começam com C? Olha só, é uma restrição, ou seja, é uma exigência, né? Eu tenho aqui que começar com a letra C. Mas como é para começar com a letra C, já está fixada a letra C no início. E depois eu tenho que usar aqui as outras 6 posições, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 7 letras, né? Então, o que acontece? Eu vou simplesmente permutar 6 letras. E isso vai me dar a resposta da letra B. Por quê? Porque a letra C está fixada no início da palavra, né? Então, quantos anagramas da palavra caderno começam com a letra C? Resposta P6, né? P6, que é 6 fatorial, né? Que dá 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? E que no nosso caso, vamos fazer assim, de combinação. 4 vezes 5 é 20, 6 vezes 6, 36, vai dar 720. Então, são 720 anagramas da palavra caderno que começam com a letra C. Aí a letra B, a letra C agora da pergunta, né? Diz assim: quantos anagramas começam por C e terminam por O? A restrição aumentou, né? A restrição agora aumentou na letra C. Eu tenho
quantos começam com C e terminam com O. Então eu vou mexer aqui no meio, são 7 letras, tirando essas duas, fica 5. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, certo? Eu vou embaralhar, permutar aqui as 5, porque já está fixada que começa com C e termina com O. Então vai ser simplesmente um P5, né? Que é igual a 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 120, né? Que é 20 vezes 6, 120. Muito bem. O que será que nos pergunta a letra D? A letra D diz assim: quantos anagramas começam por vogal? Eita! Quantos começam por vogal? Bem, a gente pode simplificar essa pergunta. Eu tenho quantas vogais? 3 vogais. Então, eu posso começar com A, eu posso começar com E, caderno, né? E posso começar com O. Se eu começar com A, eu vou ter aqui, né, 6 letras para permutar, que me vai levar a P6. Se eu começar com E, a mesma coisa. Só que o E ficou fixo, eu vou embaralhar as outras 6, vou ter P6. E se eu começar com O, mais uma vez, vai repetir o mesmo procedimento. É a mesma coisa de ter começado com C de caderno, né? Então, aqui eu vou ter P6. Como eu já calculei P6, que é 6 fatorial, que é 720, então eu vou ter aqui 720 para esse caso, mais 720, mais 720, que corresponde a multiplicar por 3. Bora fazer somando. 0, 6, 3 vezes 7, 21. Vai dar 2.160 formas de anagramas da palavra caderno que começam por vogal. Eita! Cada letra ABCD, vamos para a letra E. A letra E pergunta assim: quantos anagramas terminam por consoante? Terminar por consoante também não é tão complicado, né? Ou seja, eu vou mexer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vou terminar com consoante. Eu vou terminar com qual? Com a letra C, ou então, caderno, né? C, D, R e N. Então, é um processo muito semelhante ao que a gente já viu com o começo. Ou seja, aqui eu vou ter P6. Só que agora eu vou ter 4 vezes P6. Uma vez terminando com C, a outra com D, a outra com R, outra com N. Então, é a mesma coisa de eu pegar o nosso amigo 720 e multiplicar por 4, uma para cada terminação de consoante. 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 2 é 8, 4 vezes 7, 28. Vai dar 2.880 anagramas da palavra caderno que terminam com consoante. Vamos para a letra F. Letra F, que é a letra F. Não dá para esperar que seja mais fácil, que vai dificultando. A letra F diz assim: quantos anagramas começam por vogal e terminam por consoante? Olha só que legal, essa aqui complicou, não foi? Quantas começam por vogal e terminam por consoante? Muito bem. A letra F. Agora generalizou. Ele quer uma vogal aqui. Aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 posições e uma consoante aqui. Muito bem. Cada vez que eu fixar uma vogal e uma consoante no final, que ele quer saber quantos anagramas começam com vogal e terminam com consoante. O que ficar no meio, eu vou ter que permutar, né? E aqui eu vou ter o quê? 5. Vou ter aqui uma P5 aqui no meio. Então, de quantas formas eu posso fazer isso, né? Bem, eu tenho aqui, na verdade, vamos supor que eu fosse preencher a primeira posição e a última. Cada vez que eu fizer um preenchimento dessa, eu vou ter P5 para multiplicar, né? Depois. Então, quantas formas eu tenho? Eu tenho aqui, para a primeira posição, 3 possibilidades, que é o A, o E e o O. Posso até desenhar a árvore, mas vamos ser mais rápidos. Aqui eu tenho 3. E por fim eu posso terminar aqui com 4 tipos de consoante, que é o C, o D, o R
e o N. Então, eu tenho, pelo princípio multiplicativo, 3 vezes 4, 12 maneiras de organizar 3 vogais na primeira posição e 4 consoantes na última posição, né? Se quiséssemos fazer uma árvore, né, faríamos da seguinte maneira, né? Seria assim. Começa com A, começa com E, começa com O, começa com vogal, né? Se começar com A, pode terminar com C, com D, com R, com N. E a mesma forma se for com E. E a mesma forma se for com O. Vou ter aqui a mesma sequência. C, D, R, N. C, D, R, N. Logo eu vou ter 12 formas. Então eu vou ter no meio P5, que P5 é igual a 5 fatorial, que é igual a 120. E para cada... e 12 vezes, né? Então eu vou ter 120 vezes 12, né? Lembrando que esse 120 aqui é o P5. E eu tenho 12 formas de escolher a primeira vogal e a última consoante. Então aqui vai me dar o quê? 12 vezes 12, eu já sei que é 144, mais esse zero ali, 1440. My godness, F. Falta só 2, né? Vamos ver aqui o que nos aguarda. G. Quantos anagramas apresentam as letras C, A e D juntas e nessa ordem? Legal. Aqui a questão é interpretar, né? C, A e D juntas e nessa ordem. Então, eu vou ter aqui na letra G o seguinte. Por exemplo, C, A e D. Como é que eu posso organizar isso nessa ordem, né? Então, eu posso ter assim, ó, C, A, D, são 7 mais as 4 posições. Eu posso ter assim, uma primeira aqui, C, A e D. E aqui assim, né? Aqui eu tenho também 2 posições, C, A e D. E mais outras 2 posições. Olha só, o C, A, D tá andando, né? 1, 2, 3, C, A e D aqui. E por fim, 1, 2, 3 e 4, C, A e D. É isso que ele quer saber. Ou seja, de quantas formas a gente pode ter os anagramas da palavra caderno com as letras C, A e D juntas, mas não só juntas, nessa mesma ordem. C primeiro, A depois e o D depois, certo? Então, eu teria aqui que essa parte aqui estaria fixa e eu ia mexer só nas outras 4. Logo, eu tenho as outras 4, como fazer essa fila com as outras 4 letras. Ou seja, eu tenho aqui um P4. Aqui também eu vou ter um P4, só que eu vou organizar essa posição, essa e essa, mas é a mesma forma. Ou seja, estamos pensando em organizar 4 letras. Então, não altera muita coisa aqui o P4. Então, eu tenho aqui P4, 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 permutação de 4, permutação de 4. Quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou ter 5 vezes P4. 5 vezes P4, que no caso vai ser 5 vezes 4 fatorial, que vai dar 5 vezes 120, que é 5 vezes 120, 720, né? Não. 4 fatorial é 24. Então, é 5 vezes 24. Né? Porque vamos nos reposicionar. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? E 4 vezes 3, 12. 2 vezes 12, 24. E 5 vezes 4 fatorial é 5 vezes 24. Então, vai ficar 24 vezes 5. 4 vezes 5 vai 2. 2 vezes 5, 10. É o conhecido 120, né? Opa!
Peraí, rapaz, vamos colocar direitinho aqui. 4 fatorial é 24. E 5 vezes 24 é 120. Então, 5 vezes uma permutação de 4 é igual a 120, que é a resposta da nossa letra G. Na letra H e última letra desse problema, ele pergunta quantos anagramas apresentam as letras C, A e D juntas e sem qualquer ordem. Olha só como ele vai nos conduzindo aí a perguntas cada vez mais difíceis. Dá para aproveitar o raciocínio da letra H, da letra G. A letra H é a próxima, né? Ó, aqui nós teríamos P4, P4 na letra G. Só que agora ele quer que, na medida que eu tenha um P4 assim, eu mexa com essa ordem. Ou seja, eu faça um P3. Eu mexa com a ordem do C, do A e do D. Então, na nossa letra H, nós vamos ter algo assim. Na letra H, fechando aqui a nossa questão desse vídeo, nós vamos ter um P3, que é... vamos lá, vamos colocar assim. Eu vou ter aqui C, A, D, aqui 1, 2, 3, 4. Nessa situação, nós vamos ter aqui um P3, porque eu vou ter que permutar o C, o A e o D, para mexer com a ordem dele, porque agora não é mais na mesma ordem CAD, pode ser CDA, DAC e assim vai. E para cada uma dessas eu vou ter também uma permutação de 4, então P3 vezes P4. E as outras situações? Vamos lá, né? As outras situações, a mesmíssima coisa, né? C, A, D, 1, 2, 1, 2, 3, C, A, D, 1, 1, 2, 3, 4, C, A, D. Então aqui eu vou ter um P3, porque estou embaralhando o CAD, vezes P4, que é a forma como eu organizo as demais. P3 vezes P4, P3 vezes P4 e P3 vezes P4. Logo eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 vezes P3 vezes P4. Então a resposta é 5 vezes P3 vezes P4. Que é isso? 5 vezes 3 fatorial vezes 4 fatorial. Destrincha. 5 vezes 3 fatorial é 3 vezes 2, 6. E 4 fatorial é 24. 5 vezes 6 é 30, então vai ficar 30 vezes 24. 3 vezes 24, 3 vezes 4 é 12, vai 1, 3 vezes 2, 6 e 1, 7. Mais esse 0, 720. Então, 30 vezes 24, 3 vezes 4, 12, vai 1, 3 vezes 2, 6, 1, 7. 720, que é a resposta da letra H. E, graças a Deus, é a última letra da nossa questão desse vídeo, certo? Que ilustra a forma como diversas perguntas são feitas envolvendo anagramas.